Bom, gente, como eu sempre digo para vocês, peguem aí a sua apostila, o seu caderno, para vocês irem fazendo as atividades enquanto assiste a explicação. É mais fácil assim. Bom, aqui a gente tem esse texto, addicted to your phone. Então, tá perguntando se você é viciado aí no seu telefone. Here's what you can do about it. Então, aqui está o que você pode fazer sobre isso. Eu não vou ler esse texto agora, ele todo, porque a gente vai fazendo as atividades e vai voltando aqui no texto de acordo com a necessidade, né? De acordo com as solicitações que foram sendo feitas, mas eu acredito que vocês já tenham dado uma lida aí antes, de repente até traduzido. Vamos lá. Então, aqui, antes de fazer uma interpretação do texto, escreva o significado das palavras e expressões que fazem parte do mundo digital, dos computadores e smartphones e que podem ser entendidas com base na temática do texto ou pelo seu conhecimento de mundo. Então, a primeira palavra aqui, social media. Então, aqui, mídias sociais, são aquelas redes sociais que a gente já está acostumado. Facebook, Instagram, Twitter, enfim, todas essas mídias sociais, entre outras, tá? Addicted to the phone. Então, aqui, isso aqui significa, né, viciado no telefone. Smartphone, gente, smartphone é smartphone, é o seu telefone aí, tá? Ou, sei lá, tem gente que não tem smartphone, tem gente que tem o iPhone, mas é o seu celular. Observed in the technology. Então, isso aqui é basicamente, né, absorvido pela tecnologia, aquela pessoa que, né, que é bem, assim, viciadona mesmo em tecnologia. Application, né, são as inscrições, aquelas inscrições que a gente faz lá, por exemplo, para os cadastros que a gente faz para ter o joguinho no celular ou algum outro aplicativo. Videogames, videogame normal. Surfing, social media, nossa, enrolei aqui. Então, aqui navegando na rede social, esse surfing é de navegando mesmo. To crave the use of social media. Então, aqui é almejar, né, desejar profundamente o uso da rede social. To check social media. Então, aqui checar as suas redes sociais, a sua rede social, dar uma olhadinha lá, ok? Então, já fizemos aqui a tradução dessas palavras aqui. Número 2. Após dar significado a essas palavras, leia o texto e responda as perguntas. Qual o tema central do texto? Bom, por essas palavras aqui, que são, né, palavras-chave, a gente já consegue deduzir qual que é o tema central do texto, né? Então, o tema central do texto, né? Vocês podem aí colocar com as palavras de vocês, que é o uso excessivo aí das mídias sociais, né? Uso excessivo da tecnologia, das mídias sociais, enfim, vocês vão montar aí a resposta de vocês com as palavras de vocês, ok? A letra B. O texto afirma que celulares e redes sociais são divertidos, mas quais os problemas que eles podem trazer? Agora a gente pode buscar lá no texto. Vamos lá. Social media and smartphones are fun. Então aqui está dizendo, é o que está falando lá, né? Que as mídias sociais e os telefones são legais. But, esse but aqui significa mas. Sometimes we find ourselves so absorbed in our technology. Então, mas, né, entretanto, algumas vezes, às vezes a gente se encontra aí absorvido, né, pela tecnologia e nós não prestamos atenção no que está à nossa volta. Então, este é o problema que está relatando aqui, né? Um dos problemas, né? Então, a pergunta é, quais os problemas eles podem trazer? É esse aqui, da gente ser absorvido aí por essa tecnologia e não prestar atenção no que está havendo à nossa volta, no que está ocorrendo à nossa volta. Número 3. Para explicar o efeito do uso de celulares e redes sociais no nosso corpo, o autor do texto faz uma comparação. Faz uma comparação deles com a. Bom, aqui a gente tem que completar com trechos do texto. A gente vai ter que ficar voltando aqui, ó. Então, o autor faz uma comparação com a. Vamos lá. The easiest way to think about is like food. Então,
o autor ele faz a comparação com a food, com a comida. Então, vocês podem vir aqui na primeira lacuna, colocar com a comida. E aí a gente vai seguindo, tem que prestar atenção, ó. Principalmente com as, ó. Fatty and sugary food, ou seja, com as comidas gordurosas e de açúcar. Aqui, ó, com as comidas gordurosas e com as doces, né? Com aquelas que a gente chama de besteira, né? Porque o mesmo acontece com as... Vamos seguindo o texto aqui, ó. The same thing happens. Então, a mesma coisa acontece com as social media. Então, o mesmo acontece com as mídias sociais e social media e other addictive applications like video games. Então, o mesmo acontece com as mídias sociais e com as redes sociais. Ok? Deixa eu ver se eu tô certinha aqui na lacuna certa. Acho que sim. As pessoas se sentem bem quando... Vou voltar lá no texto, vamos ver o que está escrito aqui. People, né? As pessoas feel good when. As pessoas se sentem bem quando... quando entram na internet. Então, as pessoas se sentem bem quando navegam na internet, na verdade. Navegam na internet. Quando elas... Vamos seguindo aqui. Quando elas... When they find new information. Então, quando elas encontram informações novas. Então, recapitulando aqui, ó. As pessoas se sentem bem quando navegam na internet, quando elas encontram informações novas. Por isso, elas almejam sempre usar o celular e as redes sociais. Então, basicamente, né, esse trecho aqui, né, é esse trecho aqui, porém aqui ele está em português. Por isso eu fiz junto com vocês aí. De acordo com o texto, em que os adolescentes pensam quando eles estão entediados durante a aula, vou me encontrar aqui no texto aqui. Então, de acordo com o texto, ó, tá bem aqui a resposta, ó. Então, aqui, com adolescentes, quando eles estão sentados na aula, a única coisa que eles conseguem pensar é: quando será a próxima vez que eu vou checar a minha rede social? Então, aqui está a resposta, ok? Então, é nisso que os adolescentes pensam. Quando eles estão em sala de aula, sentado lá, entediado, eles ficam pensando qual será a próxima vez que eles vão checar a rede social deles. Número 5. Você concorda com o autor? Agora aqui é a sua opinião, tá? Essa situação acontece com você? Considere a resposta da pergunta anterior. Justifique sua resposta. Então, tá perguntando se você concorda com o autor, né? E se essa situação acontece com você, se você aí é, como que eu posso dizer, viciado, né, em rede social, se você quer estar olhando sua rede social toda hora. De acordo, tá, beleza. Número 6. Como o autor responde se uma pessoa pode ficar viciada em celulares e redes sociais? Então, gente, aqui no número 6, o autor responde da seguinte forma, né? Quando ele é perguntado se a pessoa pode ficar viciada em celulares ou redes sociais, ele fala aqui sim e não. O que te faz feliz, né, alegre ou curtir muito alguma coisa, bom, então ele diz que pode ser, né, um comportamento ou uma substância. E aí ele faz ele faz uma inferência, né? Ele faz a comparação com com o consumo, né, de doce e de gorduras, né? O doce e a gordura, ela traz um prazer, né? Traz a felicidade para a pessoa e ela pode viciar ou não, né? Isso vai depender aí se a pessoa tem autocontrole ou enfim.
outras situações que envolvem isso. Então, quando ele é perguntado, né, as redes sociais e o celular pode viciar, ele faz uma inferência com o consumo de doces e gorduras, ok? Número 7. Ainda utilizando a inferência, por que o autor compara o uso de celulares e redes sociais com... Por que que ele compara, né? Porque as duas coisas, né? Tanto a comida quanto o celular, rede social, são coisas que pode te deixar muito feliz, satisfeito ali, né? Por, por um momento, por alguns instantes. Se você não tiver o controle aí do uso, isso pode se tornar uma coisa negativa, pode não te fazer bem. Aí vocês formulem aí a resposta de vocês, ok? Então vamos lá. Essa página aqui, né? O texto, a imagem abaixo faz parte de uma animação. Mesmo sem assistir o vídeo, o que é possível inferir sobre ela, né? O que é possível a gente deduzir? Então, aqui, ó, a gente tem uma pessoa, né? Um garotinho aqui sentado sozinho, né? Sem ninguém. E maior galera aqui, está todo mundo aqui com a cara no celular, tá vendo as pessoas aqui, ó? Todo mundo olhando o celular, indo para outra direção, né? E ele sozinho aqui. E aí você vai dizer aí com as suas próprias palavras, né? O que significa essa imagem aqui, né? Você vai pensar aí a respeito de tudo aquilo que foi, que a gente viu aqui, né? Dos efeitos aí das pessoas ficarem tão ligadas à tecnologia e à rede social. Eu tenho certeza que vocês... eu sei que vocês vão conseguir fazer a inferência aí, né? Essa imagem não é nenhuma surpresa para nenhum de nós.